Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está ouvindo esse vídeo, mas chegamos a um tempo, mais um tempo aqui, de você ouvir a palavra de Deus, de você compreender aquilo que o Senhor quer para este dia, para a sua vida. Lembrando que os vídeos aqui do nosso canal, eles saem de segunda a sexta-feira. Então se programe toda segunda até a sexta, todo dia, 7 da manhã, nós estamos com um vídeo novo para abençoar o seu dia, para que você possa começar a sua jornada diária com a palavra de Deus, uma palavra bíblica para abençoar o seu dia. E hoje, o tema da nossa devocional de hoje é o poder de silenciar para ouvir, o poder do silêncio para uma escuta ativa. E o texto que nós iremos meditar juntos, ele está no Salmo 46:10. E ele fala: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O texto bíblico vai falar de aquietar, de se acalmar, de estar realmente parando um pouco e sabendo que Ele é o Senhor, né? E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: como ouvir não só a voz de Deus, né? Como ouvir qualquer coisa em meio ao barulho? Já experimentou ouvir alguma coisa, ouvir um áudio de alguém, ouvir alguém falando alguma coisa em meio a outras pessoas falando? Você imagine fazendo uma ligação em um estádio de futebol, por exemplo. Como é complexo você ouvir alguém em meio a outras vozes. E é sobre isso que nós iremos falar aqui nesse momento. Então, o texto vai falar que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10 fala sobre isso. Só que aí, o mundo, ele exige que você, né, que eu, nós estejamos conectados o tempo inteiro. Então, o tempo todo nós estamos com o celular, com uma mensagem, com um áudio, nós estamos ouvindo, respondendo a alguém. Só que nós precisamos parar um pouco para ouvir a voz que realmente importa, que é a voz do Senhor, né? E aí, a ideia que o texto fala é: sabeis que eu sou Deus, né? Então, a ideia de que para saber, para ter clareza, eu preciso primeiro me aquietar, né? Para que primeiro eu possa ouvir e saber que Ele é Deus, eu preciso acalmar os meus pensamentos. Essa é a ideia, né? Então, e lembrando, como muitos já dizem, né, que o silêncio, ele não é uma ausência de Deus, né? O silêncio como se fosse Deus calado, mas não é. Sabemos que Ele está trabalhando porque Ele não para, né? Nós descansamos, nós paramos, nós tiramos férias, mas Deus não, né? Deus, Ele trabalha e Ele está agindo a nosso favor, mesmo quando você não está vendo. E aí, lembrando que esse silêncio, o que aquietar-se, né, vai orientar, não é uma ausência da resposta de Deus. Pelo contrário, é nesse ambiente silencioso que nós podemos ouvir Deus falando. Então, por muitas vezes nós não estamos ouvindo porque nós estamos realmente ocupados e ouvindo outras vozes. E quando nós ouvimos outras vozes, nós não conseguimos distinguir a voz do Senhor. Tem a nossa voz, tem a nossa consciência, tem outras vozes, mas tem uma voz que é a que importa, que é a voz do Senhor. Então o texto fala: aquietai-vos, se acalmem e sabeis que eu sou o Senhor. E é interessante que na própria Bíblia nós observamos Jesus nesse movimento de se aquietar. Jesus era alguém que estava o tempo inteiro com alguém, ou alguns, ou multidões. Jesus era esse homem que estava realmente com muitas pessoas. Mas a Bíblia, em Lucas 5,16, fala: Jesus frequentemente se retirava para um lugar solitário para orar. E a pergunta que eu te faço é: se o Senhor fazia isso, nós precisamos ou não fazer? Então, a ideia de que nossa mente agitada, nossos compromissos realmente acontecendo,
Mas a proposta do Senhor para você, para esse dia, que você apertou play nesse vídeo, é de aquietar o coração e precisar ouvir a voz do Senhor. Aquiete-se e sabeis que Ele é Deus. Essa é a palavra para você, essa é a palavra que você possa começar o seu dia. Se acalme antes de sair de casa hoje, se aquiete-se e você saberá ouvir a voz do Senhor e saberás que Ele é Deus. Deus te abençoe e até amanhã.